Olá, mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar mais uma vez com vocês nessa casa de luz, de paz, onde nós podemos nos reunir para aprender um pouco mais, né? Sentir esse aconchego, esse envolvimento amigo, acolhedor da espiritualidade que sempre nos faz muito bem, né? Quando a gente sai daqui, a gente sai com o nosso coração mais tranquilo, a nossa alma repleta de esperança, de alegria, e que assim sempre seja, né? Então, a título de informação, né, a vocês que estão aqui, aos nossos amigos internautas, né, como a gente havia prometido antes, nós vamos iniciar o nosso grupo de estudos na casa no dia 12, né, desse mês, e vai ser numa terça-feira. Nós vamos iniciar às 19h30, né, um pouco mais cedo, para que não termine também muito tarde, né, não atrapalhe o retorno do pessoal. Então quem quiser participar à vontade, né, não precisa ter nenhum pré-requisito, pode aparecer, mesmo que não possa frequentar constantemente o trabalho, né, ideal seria se fosse, mas mesmo que não seja, mas que venha, né, participar desse encontro, onde nós vamos direcionar para o nosso estudo, para que a gente possa, né, falar de diversos assuntos. É lógico que a gente sempre pega um tema, um livro, né, da doutrina, mas a gente também fala de outros assuntos para que a gente possa melhorar essa necessidade que nós temos do autoconhecimento. Por experiência própria, sempre é um encontro muito gostoso, muito agradável, porque a gente tem aquela oportunidade de sanar as nossas dúvidas, mas acima de tudo a gente também acaba ouvindo muitos depoimentos que faz bem para o nosso coração, né? Que às vezes a gente está passando por determinados problemas, dificuldades, e às vezes o problema do outro, a dificuldade do outro é um aprendizado para nós. E aí a gente vai, de alguma forma, aproveitando o recurso, né, desse curso, para nos darmos as mãos, né, e nos fortalecermos, nos ajudarmos uns aos outros, porque a vida está de verdade bem complexa, bem desafiadora para todos nós, e a gente precisa se utilizar desses recursos para que a gente possa procurar um caminho, né, que nos direcione, que nos leve ao nosso Pai Criador. Então, dito, né, isso, a gente vai mais uma vez tranquilizando nosso coração, procurando nos desconectarmos dos problemas, das dificuldades do nosso mundo terreno e procurando fazer essa conectividade com esses benfeitores amigos que já estão aqui se movimentando. Muitos deles é do nosso conhecimento, são pessoas que fizeram parte das nossas vidas e que hoje se encontram trabalhando na espiritualidade. Então nós vamos juntos, unidos, ajoelhados em espírito, mais uma vez, diante da figura radiante e generosa do nosso Cristo, nosso amigo Jesus, esse nosso irmão mais velho, que tem se dedicado tanto e trabalhado tanto para que a humanidade se transforme, se renove. Nós vamos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, pedindo para que nós possamos de alguma forma compreender aquilo que vai ser trazido a todos nós através do Evangelho, para que nós possamos assimilar esses ensinamentos, colocar dentro do nosso coração e que seja de grande valia para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. E abençoa, Jesus, o coração do nosso amigo, do nosso irmão Sérgio, que mais uma vez se coloca à disposição da espiritualidade para que nós possamos receber as tuas lições e os apontamentos necessários do Evangelho para que os nossos dias se façam diferentes. Muito obrigado, Jesus. Nos abençoe para que de alguma forma tudo isso possa permanecer em nós e que nós saiamos daqui com o nosso coração em paz, tranquilo e confiantes em dias melhores. Que assim seja. Assim seja. Bom dia a todos. Que Jesus nos ilumine sempre, né? E nos faça levar uma vida feliz, né? Independente das nossas dificuldades, dos nossos problemas, né? Então hoje eu escolhi para nós conversarmos um pouquinho, são um pouquinho diferente do que a gente tem falado aqui, né? Nos evangelhos, né? Na realidade, eu vou falar sobre os trabalhos de uma casa espírita, né?
nossos trabalhos, né? Nossa participação, né? Nós como médium, vocês como participantes, né? Que estão aprendendo, que nem nós, que continuamos aprendendo sempre, né? E o que a casa espírita nos oferece? O que ela traz para nós, né? De bom, né? Que nos ajuda. E por que nós procuramos, né? Uma determinada casa, seja espírita, católica ou evangélica, para participar, né? Então, primeira coisa que acontece, nos situando aqui, né, na nossa casa Cefa, é a preparação do ambiente, né? A preparação do ambiente todo aqui, ele ocorre muito antes da gente chegar aqui, né? Então, nós normalmente mantemos os mesmos dias de trabalho, né? Isso é normal em quase todas as casas espíritas, porque para o plano espiritual não existe feriado, férias, né? Então a gente mantém, porque eles estão sempre aguardando aquele dia, aquele horário para participar junto conosco aqui, preparando o ambiente. Então, nossos trabalhos aqui são todos aos domingos, às 10 horas, né? E às quartas-feiras, às 20 horas, né? Os trabalhos evangélicos. Então, a preparação já é feita bem antes. Para quê? Para que o ambiente seja um ambiente receptivo, que só tenham espíritos bons aqui, né? Nós encarnados e desencarnados também, né? Trabalhadores, como Francisco falou, que já nos conhecem, que hoje ajudam a nós aqui na nossa casa, né? E outros desencarnados que são trazidos aqui também para aprenderem, para ouvir o Evangelho, porque necessitam desse aprendizado, porque não é porque desencarnou que está bem lá em cima, né? Pode ainda nem estar ainda lá em cima, né? Pode acontecer isso, né? Então também são trazidos para participar, que nem todos nós aqui, dos trabalhos, né? E é importante, muito importante, a chegada aqui na Casa Espírita sempre um pouco antes de iniciar os trabalhos, né? Para a gente se aquietar, né? Aqui em Biúna não tem tanto problema de trânsito e tal, mas normalmente você pega o carro, acontece alguma coisa, você está nervoso, com medo de chegar atrasado, então você chega aqui, aí você relaxa, né? Por quê? Porque o ambiente é propício para isso. Então é bom sempre nós chegarmos, nós que trabalhadores nem falar, né? Nós temos a obrigação mesmo de chegar antes, né? E os participantes que não estão trabalhando chegarem um pouco antes. Desde o momento que nós entramos na casa, nós já estamos sendo tratados, né? Porque melhor do que nós é o plano espiritual, que sabe o que cada um de nós precisa. Então, quando a gente vem aqui com algum problema, seja físico, seja espiritual, né? Já está tudo preparado para a gente ser tratado aqui. Então entramos lá, já começamos a ser tratados aqui pelo plano espiritual. E procuremos, né, ao entrar aqui, deixar nosso problema lá fora, né? Vamos esquecer, vamos imaginar que a gente não tem problema, né? Então chega aqui, esquece todo o problema que eu tenho lá, para que eu possa absorver tudo que o plano espiritual preparou diferentemente para cada um de nós, né? Então o nosso trabalho tem uma sequência. Vocês veem, tem a prece inicial, que é o que o Francisco acabou de fazer, o evangelho que eu estou fazendo, depois tenho as vibrações, né, que
São preces coletivas que têm uma força muito grande, porque são todos nós ao mesmo tempo pedindo alguma coisa para alguém. Então é importante a gente estar aqui na hora da vibração, lembrar de algum familiar, de algum amigo ou amiga que esteja necessitando, seja por doença ou qualquer outro problema. No momento da vibração, eu mentalizo o meu amigo, a minha amiga, meu parente, para que ele receba. Então, essa vibração, essa oração coletiva tem uma força muito grande. Ela funciona realmente. Depois nós temos a prece final, que é o término, da primeira fase do nosso trabalho, para posteriormente irmos para a sala de passe, que é a última coisa, Tomamos o passe, tomamos a água fluidificada e, por incrível que pareça, cada copinho tem um remédio para cada um. Não é tudo igual lá não. A gente pega a mesma água, mas é direcionado. Quando você recebe o copinho, aquele é para você mesmo. Então aquela água está fluidificada para cada um de nós, já direcionada. Logicamente, nós acreditamos nisso, temos que acreditar, obviamente, Então, a preparação do Evangelho de cada um de nós também é de uma importância muito grande, Eu sempre falo aqui que quando eu vou ter que fazer o Evangelho em determinado domingo, eu fico na preocupação sobre o que eu vou falar, O assunto que eu vou escolher dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque a gente é intuído a escolher determinado assunto. Eu não sei, Francisco, todos nós fazemos aqui, Lenita, nós não sabemos quem virá no próximo domingo, Mas o plano espiritual sabe todas as pessoas que virão e que não virão. Então, quando você escolhe um assunto, e que é intuído a escolher esse assunto, alguém precisa ouvir. Então é muito importante isso, porque o plano espiritual sabe que aquela pessoa que está aqui precisa ouvir determinado assunto. Então o plano espiritual nos intui para que a gente escolha aquele assunto. Muitas vezes você escolhe um assunto, no meu caso, falando de mim, eu escolho o assunto e fala, puxa vida, não está legal isso, não está bom, É por quê? Porque não é o assunto, Daqui a pouco eu mudo, o outro fala, esse está melhor, porque aquele é que era. E se você está fazendo um evangelho, uma palestra dessa, sobre determinados assuntos, pode ter 100 pessoas aqui, se atingiu uma pessoa, já valeu o evangelho daquele dia, porque aquilo vai modificar muitas vezes o comportamento daquela pessoa, Então a escolha do assunto ou o assunto em si é muito importante e é uma responsabilidade nossa. Então eu falo assim, chegar um pouco antes, não faltar, muito mais para nós que nos comprometemos em trabalhar aqui. Então é uma responsabilidade. Até porque eu estou falando alguma coisa que vocês vão absorver. Então não é a opinião minha, Eu tenho que falar dentro da colocação que a doutrina espírita propaga e não a opinião particular minha. Pode até coincidir, obviamente, porque eu aceito a própria doutrina, mas não é uma opinião específica minha. Estou dentro dos conceitos que a doutrina me ensina, Então, o que somos nós que trabalhamos aqui? Nós somos chamados de médiuns, Médiuns. E o que são médiuns, O que é um médium, ser um médium? É todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência do espírito. Isso é que é ser médium. Você sentir a influência do espírito, E
em qualquer seja o grau dessa influência, né? E essa faculdade mediúnica, ela é inerente ao ser humano, não é um privilégio de ninguém, é inerente ao ser humano. Então, nós podemos dizer que todos são mais ou menos médiums, todos, não tem privilégio nenhum, né? Você fala assim, Sérgio, mas eu não sinto nada, não percebo nada, eu estou ainda estudando. É que não chegou a hora, né? Você está se preparando, vai chegar um momento em que essa mediunidade ela vai aflorar em função do seu esforço, do seu estudo, do seu interesse. E muitas vezes a gente fala, né? Eu fui para a doutrina espírita, ou você vai pelo amor ou pela dor, né? Então, pelo amor, quando eu abraço e me identifico e vou de livre e espontânea vontade. Quero estudar, quero trabalhar. Ou quando eu reluto em trabalhar e que chegou o momento, então vai acontecer alguma coisa na minha vida que não vai ser boa, que eu vou procurar a doutrina espírita. Então é que a gente fala, foi pela dor, né? Então o sofrimento fez ele procurar a doutrina e ele se tornou um médium. Então isso é muito importante. Então, para a gente entender o que é mediunidade, vamos novamente falar no nosso conjunto aqui, né, do ser humano. Nós temos um corpo espiritual, né, o nosso espírito, que é imortal. Nós temos um corpo físico, que é mortal, né? Ele cessa quando ele termina, quando o fluido vital que movimenta o nosso físico, ele termina, né? Então nós voltamos, o corpo físico volta para a natureza. E entre o meu espírito e o meu corpo material tem um perispírito, que é um envoltório, que é a ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico, né? Ele é muito importante porque ele acompanha o espírito tanto conosco encarnado quanto nós desencarnamos. Ele continua conosco, o perispírito. E é através do perispírito que se dá a comunicação mediúnica. Através do perispírito, entre o perispírito do espírito desencarnado que vem se comunicar com o médium e o perispírito do médium. Então, ambos emitem fluidos perispíriticos. Esses fluidos é que fazem a comunicação mediúnica. Há uma ligação, né, entre os dois perispíritos, né? Então, não é nem sempre pelo fato de eu ser médium é que eu vou conseguir uma comunicação mediúnica. Não tem esse negócio de, olha, eu quero me comunicar com o espírito de fulano de tal que já desencarnou. Não existe isso. A gente brinca que o telefone só toca de lá para cá. Eles ligam para a gente, nós não ligamos para eles, né? Então são eles que querem se comunicar conosco. E tem que haver uma afinidade muito grande entre o espírito que está querendo se comunicar com o médium e o espírito do médium. E nem sempre é muito fácil, né? Mas tem que ter uma afinidade muito grande. E o espírito, ele se transmite, né, os pensamentos dele através do nosso pensamento. Então muitas vezes a gente fala erroneamente, né, que ele incorporou um espírito. Não, incorporar significa entrar um espírito dentro de mim. Para que isso aconteça, o meu tem que sair, né? Então isso não existe. É uma forma errônea de dizer incorporou. Não, a comunicação sempre é através do pensamento. Então
o espírito, ele controla o nosso pensamento, né? Então ele não só transmite o pensamento dele para o médium que está recebendo, como ele modifica o nosso modo físico, ele faz com que a gente faça o que ele quer. Isso é um risco. Mas, segundo o Livro dos Médiuns, que é um livro de estudos de todo aquele que faz trabalho mediúnico, que é médium, tem que ler o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, tem um parágrafo que ele cita que é muito importante, que elimina essa questão do controle, né, do pensamento do médium pelo espírito desencarnado. O que ele diz? Ele diz o seguinte: a elevação moral do médium e seu controle sobre a sua mediunidade impedem que os maus espíritos se apoderem dos pensamentos do médium e paralise seu livre-arbítrio. Então, é a preparação que eu tenho que ter o controle da minha mediunidade, até no aspecto de haver a comunicação mediúnica, eu exerço o meu livre-arbítrio. Então, se eu não quiser, eu não aceito essa comunicação. Então, o espírito não vai controlar o meu pensamento. Eu tenho que aceitar também. Obviamente que numa reunião, num ambiente, né, preparado para que haja uma comunicação mediúnica, não vai ocorrer, né, uma tentativa de um mau espírito para com o médium. Óbvio que não, porque o ambiente aqui foi todo preparado para que aqui dentro só tenham espíritos bons, caridosos, né? E a gente tem dois tipos de mediunidade: a chamada psicofonia, que é aquela que o médium recebe pelo pensamento sempre a comunicação e ele fala a comunicação, ele transmite verbalmente. A outra chama-se psicografia, que é a escrita, né? Então, o espírito, através do pensamento, ele dita o que ele quer e a pessoa escreve. Muitas vezes, essas comunicações, naquele momento, são conscientes ou não. Normalmente, são conscientes. Eu sei o que eu estou recebendo, porque se eu quiser, eu breco, né? E sei o que eu estou escrevendo também, né? Então, essas comunicações, muitas vezes, são lições, né? Lições, ou são comunicações que são efetuadas para outras pessoas, né? Chico Xavier, a vida inteira dele, fez isso, né? As pessoas iam procurar, pessoas que tinham perdido entes queridos, queriam saber como é que está, né, aquele ente querido que desencarnou. Então, ele lá naquela hora, ele recebia a comunicação ou diretamente do ente querido, se o ente já tivesse permissão para se comunicar, ou de um outro espírito que transmitia, né, para o Chico passar para essa pessoa que procurou ele para saber como é que ele estava. Então, isso dava um certo alívio para as pessoas, porque o espírito que desencarnou falava: estou bem, estou assim, então dava normalmente uma dica de que era ele mesmo que estava falando, às vezes um apelido, né? Uma característica que aquele espírito, quando era encarnado, falava. Então a pessoa, nossa, é ele mesmo, né? Justamente para perceber que estava sendo falado da mesma pessoa. Então essa é o tipo, né, de comunicação que a gente tem. E qual a preparação, a educação dos médiuns, né? Nós não conquistamos nada na nossa vida,
nada, né? Seja social, né? Seja intelectual, né? Seja particular, né? Sem esforço, nada, né? Tudo que a gente quer fazer ou conseguir demanda o quê? Estudo, dedicação, né? Trabalho, tudo, né? Isso vale também para a comunicação mediúnica, para o trabalho mediúnico. Há uma necessidade muito grande do médium estudar. Então, pelo menos os livros de Allan Kardec, né? Você tem o livro dos médicos, eu já falei aqui, e o livro dos espíritos, né? Que é um livro que a gente sempre comenta aqui de 1080 perguntas e respostas, que nos ajuda a entender, né? Tudo que acontece na nossa vida. Então aquilo nos ajuda. Então são estudos que eu tenho que me preparar, né, para poder exercer a faculdade mediúnica, né? E nós não podemos usar a mediunidade por simples curiosidade, por diversão. É uma coisa séria, né? É uma coisa séria. Então nós não podemos usar para o bem próprio, não devemos, né, fazer da nossa mediunidade uma situação lucrativa, não devemos, né? Não posso cobrar o meu trabalho mediúnico, isso é gratuito, é uma coisa que eu recebi para passar para os outros, né? Para o bem dos outros, do meu semelhante, né? E muito menos eu não posso me tornar vaidoso porque eu sou médium. Isso acontece muito, hein? A pessoa tem uma mediunidade muito forte, aí aquilo sobe na cabeça, né? Então, se acha um Deus, né? E atrapalha todo o trabalho mediúnico dessa pessoa. Então, não podemos esquecer que tudo que a gente consegue nessa vida aqui são empréstimos de Deus. A mediunidade também é um empréstimo de Deus. Portanto, se nós usarmos essa mediunidade indevidamente, nós podemos perdê-la da noite para o dia. Nos é tirado, que é uma coisa importante. É um ato fraterno que eu estou fazendo. Então eu tenho que usar devidamente. Por isso que eu estudo antes, né? Me preparo para exercer essa mediunidade. E existem duas finalidades muito importantes da mediunidade, né? Primeiro, dar aos homens o conhecimento da verdade. Isso valeu muito lá no século XVIII, na França, quando Allan Kardec começou com as primeiras comunicações mediúnicas, né? Através dos médiuns, né? Que recebiam os espíritos e se comunicavam. Que verdade é essa? A verdade é que a nossa alma, o nosso espírito é imortal. Começou naquela época. Por quê? Porque, lógico, é o próprio espírito que está falando com você. Ué, mas o espírito morreu? Como é que ele está falando com você? Ele não morreu. O espírito é imortal. O físico dele morreu. Então ele está se comunicando conosco. Então essa foi uma grande finalidade naquela época e continua até hoje, né? Para mostrar que nosso espírito é imortal, né? E a segunda finalidade que é muito importante para o médium é a preparação, elevação espiritual dele através do trabalho mediúnico. Aí às vezes a gente pensa, nossa, a pessoa tem uma mediunidade imensa, né? Isso aí é um prêmio? Não, às vezes não é um prêmio. Ele precisa daquela mediunidade para desenvolver o seu espírito, para melhorar espiritualmente. Ele tem tanto débito passado que deram a ele uma mediunidade para ele exercer e com isso melhorar e ir quitando esses débitos, né? Então,
a gente quando faz o trabalho mediúnico, né, a gente tem que uma preparação muito grande nossa, individual, né? Por exemplo, a questão da alimentação, né? Obviamente que no trabalho de domingo, em que a gente acorda, toma um café da manhã, que é uma coisa leve, né? Não tem tanta preocupação. Mas se eu vou fazer um trabalho, como por exemplo na quarta-feira, às 8 horas da noite, eu tenho que maneirar a minha alimentação no decorrer do dia, para não afetar o meu corpo físico, né? A minha digestão. Não vou comer uma comida pesada para ir trabalhar à noite, né? Outra coisa, se eu vou fazer um trabalho no domingo de manhã, eu tenho que evitar bebida alcoólica no sábado, porque pode atrapalhar o meu trabalho mediúnico. Então são cuidados que a gente tem que ter, né, para exercer da melhor forma essa mediunidade, né, que nós temos. E por fim, a gente passa, na última fase do trabalho, lá para a sala de passes, né, que é um lugar propício para isso, preparado para a gente tomar passe. Então, o que é o passe, né? O passe pode ser definido como uma transmissão de forças e energias de uma criatura para outra, né? Então, no passe você tem um doador e tem um receptor. E tem um intermediário, que é o fluido. Quando eu estou dando um passe lá dentro, eu estou recebendo um fluido imperceptível, né, lógico, do plano espiritual para aquela pessoa que está recebendo. Ela precisa daquilo. Então eu sou o doador de uma coisa que vem lá do plano espiritual para aquele receptor que está tomando. Isso que é o passe, essa transmissão de energias, né? E assim como no nosso corpo humano, né, o sangue circula por todo o nosso organismo, porque é necessário, né? No perispírito, o que circula são essas energias, né, através do nosso pensamento. Então, quando a gente faz transfusão de sangue, representa o que é a transfusão? Uma renovação de força física que nós precisamos, né? E também o passe é uma renovação de forças espirituais. Ele tem uma grande vantagem sobre a transfusão de sangue, porque ele é ilimitado, né? A transfusão de sangue tem um limite. O passe não, a quantidade de passe nós podemos receber tanto quanto for necessário. Não faz mal nenhum. E eu, ao dar passe, também não estou me prejudicando de forma nenhuma. Muitas vezes, ao dar o passe, aquele que está recebendo tem uma energia tão grande, ele é que me manda, né, a energia, a força. É o contrário, né? A gente não percebe, obviamente, né? Então a gente no passe tem que se sentir bem. E lógico que o passe é um ato fraterno cristão, né? Deve ser feito num local apropriado, como a nossa sala de passe, né? As condições têm que estar propícias, que é o ambiente, né? E, como já falei, o médium tem que ter uma preparação moral, né? E aquele que está recebendo, né, também tem que se preparar, né, para poder fazer com que aquele passe seja realmente benéfico para ele. Se vocês vão, nós todos, né, sentamos lá para tomar passe e estamos preocupados, o que eu vou fazer no almoço? Amanhã tem que pagar uma conta. Logicamente que não vai ser um recebimento benéfico. Sentei lá, vou me desligar de tudo que é problema, né? Vou me desligar, vou pensar em Deus, vou pensar em Jesus, vou lembrar da natureza, né? Do mar, coisas que
me acalme e me façam receber aquelas energias que estão preparadas para mim da melhor forma possível. Então o trabalho de vocês também é importante para vocês mesmos, né? Para se prepararem e receber, né? E sair de lá. Então a gente sempre procura falar assim, vamos procurar não faltar, né? Nós como trabalhadores nem pensar, né? Porque é uma obrigação que nós temos. Mas vocês que vêm, procurar não faltar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente é influenciado a não vir, né? Pelo pensamento. A gente não percebe, mas é por quê? Porque nós estamos cercados de espíritos. Tem muito mais espírito desencarnado na Terra do que encarnado. Então, o importante nosso é a sintonia que nós encontramos. Então, espíritos inferiores não chegam a nós quando a nossa sintonia é alta. Mas, se nós estamos numa sintonia baixa, aquele espíritozinho lá, por qualquer motivo, que não gosta de mim, ele vai fazer tudo para que eu não melhore. Então, ele vai ficar enfiando na minha cabeça. Não vai hoje não, está muito frio, fica em casa, faz aquilo, né? E a gente acaba faltando. Lógico que tem horas que você tem que faltar mesmo, né? Você, meu carro quebrou, não dá para ir. Tudo bem, sem problema, né? Isso acontece conosco, né? Não estou me sentindo bem, eu estou muito mal, minha pressão baixou muito, não vou. A gente entende, tem uma viagem, não posso faltar. São coisas ocasionais. Então, o ideal é manter a continuidade, porque nós estamos aprendendo, né? Nós estamos procurando, né, o nosso melhor. Francisco falou hoje que vai iniciar o estudo, é importantíssimo, que a partir daí eu começo a estudar e entender muito mais. Muitas vezes eu não tenho tempo de ficar lendo livros, de procurar assunto, né? E não é um momento que cada um de nós, e nós aprendemos também, porque as pessoas muitas vezes fazem depoimentos que nos ajudam, a todos nós. Coisas que aconteceram, você, puxa vida, isso também aconteceu comigo, eu nem me lembrava. E aquilo ajuda numa reflexão, tá bom? Bom, gente, foi um evangelho um pouquinho diferente do tradicional, né? A gente saiu um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, mas acho que é importante a gente saber por que nós estamos aqui, qual é a nossa função. Todos nós somos importantes aqui numa casa espírita. Então, que Jesus nos ajude sempre a continuar estudando, continuar participando, para que a gente tenha não só uma semana feliz que vem pela frente, não, todo dia feliz, né? Que assim seja. Nós vamos então mais uma vez agradecendo imensamente a mensagem dessa manhã, os ensinamentos, agradecendo a movimentação amiga e generosa dos benfeitores espirituais, e que possamos nesse momento onde nos é solicitado o esquecimento dos nossos próprios problemas, mas que nós possamos colaborar com essas vibrações positivas, amigas, que são direcionadas pelos nossos amigos espirituais, a todos aqueles que se encontram em sofrimento, aqueles que estão passando pelos desafios da enfermidade, onde quer que eles estejam, nos hospitais, nas casas, e muitas vezes também nas ruas, que eles recebam todo tipo de assistência, tanto do mundo material,
como dos médicos, dos enfermeiros da espiritualidade, para que haja recuperação, que nós possamos também direcionar a nossa vibração, nossa oração, nosso pensamento positivo a todos os lares, principalmente os lares onde existe ainda a discórdia, a desavença, o desentendimento entre os corações. Que Jesus possa abençoar essas almas que vivem em família, para que haja entendimento, para que haja compreensão, e que todos eles aproveitem essa oportunidade para aprender e para evoluir espiritualmente. Por nossas casas, pelo ambiente doméstico que nós desfrutamos nesse momento, pedimos a Jesus que possa direcionar ao nosso ambiente as energias necessárias para o nosso equilíbrio, para a manutenção das nossas vidas. Agradecendo a Deus a oportunidade que temos de termos o nosso lar, as pessoas que compartilham conosco a existência e tudo aquilo que nós temos, todos os recursos para manter a nossa vida. Agradecer por esse momento, por esse instante, onde nós temos a oportunidade de conectar o nosso coração com o nosso Criador, com esses amigos luminosos que se movimentam e nos abraçam, para que o nosso coração saia daqui estimulado, encorajado e sempre confiantes de dias melhores. Obrigado, Jesus, por essas horas, por esses instantes que nós estivemos aqui, reunidos em Teu nome. Que a Tua paz possa estar em nossos corações hoje e sempre, e que ao sairmos daqui, dessa casa, possamos levar no cerne da nossa alma tudo aquilo que nós aprendemos, todas essas energias, para que de alguma forma possamos nós sermos propagadores do Teu amor e da Tua paz. Que assim seja. Que assim seja.